Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Juízes. Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Vamos repetir o versículo 8, a parte A do versículo, vamos juntos. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Amém? Se você puder, cumprimente seu irmão do lado, diga para ele, diga para ela, Deus tem uma palavra para ti. Após o cumprimento, os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, depois da era patriarcal, Deus instituiu a era dos juízes. Eram homens que eram escolhidos para poder realizar a vontade de Deus no meio do seu povo. Os juízes, eles tinham 3 funções específicas. Primeira era unir as tribos. Segundo, livrar dos inimigos. E terceiro, tomar posse 100% das terras que Deus havia prometido. A era dos juízes demorou aproximadamente 410 anos. Depois, exceto Moisés e Josué, tiveram 12 juízes. E o 13º juiz, que era Samuel, ele exercia uma função tríplice. Ele era juiz, profeta e sacerdote. E aqui estamos diante de um cântico de Débora depois de uma batalha, ou diante de uma conquista. Porque nós acompanhamos aqui a história, quando o povo de Deus estavam obedecendo a voz de Deus, eles venciam. Deus se colocava como o Senhor, como o Pai, como cuidador, como defensor, e vencia todos os inimigos à espreita. E no cântico de Débora, ela disse:
e se escolhia deuses novos. Logo a guerra estava às portas. Quando o povo se desviava do caminho do Senhor, adorando outros deuses, Baalins, Astarote, Marduk, Moloque, Baal e etc., o Senhor ficava enfurecido. E não demorava muito, Deus suscitava e permitia que os inimigos vinham com muita fúria contra o povo de Deus. Na época de Débora, por exemplo, já havia aproximadamente passado quase 20 anos que o povo de Deus estava subjugados por uma autoridade chamada Jabim. Jabim tinha um poder bélico forte. Ele tinha aproximadamente 900 carros de ferro, 900 carros de batalha. O único rei na história que superou o poder bélico de Jabim foi Salomão. Na gestão de Salomão houve 1.400 carros de ferro. Mas Jabim, naquela época, ele tinha um poderio bélico enorme. E em cada carro de batalha havia 2 soldados conduzindo a carruagem. Em torno de 1.800 soldados. E Jabim, ele humilhava o povo de Deus, colocando jugo enorme sobre eles. Mas Deus escolheu uma mulher como juíza, uma mulher que mudou a história daquele povo. Uma mulher que teve reconhecimento do próprio general, chamado Baraque, que significa filho do trovão. E ele pediu o auxílio, o acompanhamento dela, para poder vencer Jabim e seu grande exército. E diz a história que Deus proporcionou uma vitória retumbante a favor do povo de Deus, porque Débora, ela era uma mulher de muita oração, de muita fibra, de muita coragem, de muita determinação. Enquanto as carruagens estavam tramitando pelo vale, Deus enviou uma chuva e aquelas carruagens de ferro se atolaram no meio da lama e foi um fracasso. Deus planejou tudo, deu vitória ao povo dele. Havia um general chamado Cícera, que foi caçado, perseguido, naquela circunstância, pelo general do povo de Deus. Mas Deus aprove colocar Cícero, o general inimigo, nas mãos de uma mulher chamada Jael. E ele, chegando dentro da tenda dela, pediu abrigo, guarida, e ela falou assim: meu senhor, fica tranquilo, toma um cobertor, descansa um pouco. Ele falou assim: me dá um pouco d'água, que eu estou com sede e cansado. Não, não toma água não, toma leite. Deu um pouco de leite, ele deitou, estava com sono, cansado. Enquanto ele estava deitado, ela pegou uma estaca e cravou na fonte dele, a ponto de grudar a cabeça dele na terra. Imediatamente ela saiu da tenda, chamou o general Baraque e disse: olha, o homem que vocês procuram está aqui na minha tenda, pode ficar tranquilo que já era. Deus entregou nas minhas mãos. Então nós observamos a história que nosso Deus é um Deus cuidador. É um Deus que protege, é um Deus que defende o seu povo diante dos seus inimigos. Mas nós observamos aqui, meus amados,
que não há segurança nenhuma para aqueles que querem viver uma vida independente, que querem levar sua vida como carreira solo, para aqueles que somente falam de Deus da boca para fora. Não há segurança nenhuma para aqueles que deixam de adorar o Deus verdadeiro para adorar os deuses deste mundo. E talvez muitos até ouvindo essa mensagem pensam, mas eu não estou adorando nenhum Deus feito por mãos de homens. Mas toda vez que você deixa se levar pelas coisas decorrentes a esta vida, você está sendo guiado pelo príncipe deste século. Quando você deixa de saciar e tomar a água fresca da fonte, você está fadado ao fracasso. No capítulo mesmo que nós fizemos a leitura, no cântico dela, ela diz aqui: onde se ouve estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram água, ali falai da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. As fontes d'água geralmente ficavam dentro dos palácios, ou dentro das muralhas. O povo se refugiava dentro das muralhas durante a noite. Havia guaridas onde os soldados tomavam conta, os vigias, de supostos invasores. E quando o povo estava dentro da cidade, protegido e guardado, havia segurança. Mas havia algumas fontes externas, as quais muitos arriscavam suas vidas para poder tomar daquela água. Mas os flecheiros de Sagar era um homem. Sagar significa opressor, aquele que oprime. Então este homem colocava flecheiros para poder dizimar aqueles que se aproximavam das fontes de águas. Você pode talvez não estar vendo, você pode talvez nem sentir às vezes, mas toda vez que você coloca no teu coração o propósito de tomar água na fonte de águas vivas, que é a casa de Deus, os flecheiros infernais sempre se levantam com muita fúria para poder alvejar você, destruir você, impedir você de você chegar até na casa do Senhor. No livro O Peregrino, antes que o peregrino viajante chegasse no local a qual ele estava planejando chegar, havia um portão. E ele batia no portão, mas os flecheiros do lado de fora lançavam dardos venenosos para poder atingi-lo. E ele suplicou e clamou, até que os portões se abriram, e ele entrou para dentro daqueles portões e foi protegido. Meus amados irmãos, nós precisamos estarmos sempre na presença de Deus, tomando águas vivas. Água é a palavra de Deus, alimentando do alimento vivo que desce do céu. Aqueles que estão diante do Todo-Poderoso, obedecendo a Deus e seus preceitos, essas pessoas têm segurança para suas almas. Muitas pessoas até mesmo falam, professam de Deus nos seus lábios, mas os seus caminhos não são retos diante de Deus. Os seus caminhos não têm sido retos diante do Senhor. Ainda que lhe falte alguma coisa para que você possa se acertar diante de Deus, clame a Deus nessa noite e peça a Deus ajuda, que Ele vai te ajudar. Aquele povo vivia errado. Enquanto entrava um juiz, entrava outro, saía outro, uma gestão após a outra,
Enquanto Eude assumiu o posto de juiz, o povo prosperava, o povo crescia, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele, e ele gestou de uma forma maravilhosa, a ponto do povo prosperar, e a presença de Deus está com eles. Mas quando Eude morreu, ali veio outro, e ali o povo caiu de novo, adorando outros deuses, invocando os deuses daquela terra, onde habitava aquele povo hostil, e ali Deus se irritava novamente contra eles. Meus amados irmãos, o Senhor disse aqui: e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Toda vez que você se afasta de Deus, a guerra está às portas. Toda vez que você se afasta do Senhor, se prepare, porque o inimigo vai vir contra você com toda a fúria. E pior, você não será respaldado, você não haverá proteção, não haverá segurança para a tua vida, exceto se você se arrepender de todo o seu coração. Aí Deus te resgatará a tua alma, te proporcionará o livramento a qual você está esperando, e o nome será mais uma vez glorificado na tua vida. Deus, Ele busca nessa noite uma geração que adore, que busque a Ele incondicionalmente, uma geração que adore e busque a Ele com todo o fervor da sua alma. A Bíblia diz que na época de Salomão houve uma época da vida dele, uma época decadente, a qual o coração dele não era mais reto diante do Senhor, como era o coração de Davi, o seu pai. Eu quero dizer para os irmãos que nós devemos adorar e buscar a Deus com inteireza de alma, com pureza de alma. Temos que invocar o Senhor, não buscar apenas por buscar, não ir na igreja somente por ir, não somente cumprir as nossas obrigações espirituais e viver os outros dias da semana como se Deus não existisse. O nosso Deus é o Deus do domingo, mas é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Onde se ouve estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram água, ali falai da justiça do Senhor. Quem veio aqui nessa noite para tomar das águas vivas de Deus? Você veio hoje para tomar das águas vivas de Deus? No capítulo 6, olha só: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel chamaram ou clamaram ao Senhor. Irmãos, longe da presença de Deus há empobrecimento. Eu digo empobrecimento não é somente na área financeira, não, em todos os âmbitos. Longe da presença de Deus haverá escassez. Longe da presença de Deus haverá o jugo do inimigo sobre você. Não basta você somente falar: eu creio em Deus, acredito em Jesus. Isso é uma vantagem, mas não é suficiente. Eu sempre digo isso. Isso não muda. O que vai mudar a tua vida de uma forma significativa é se você tiver uma aliança com Deus. Débora venceu Jabim e o seu exército poderoso. Ou seja, o Senhor venceu a batalha por Débora e Baraque. O povo se esqueceu e começaram a buscar os deuses estranhos. Olha só, no capítulo 6, versículo 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Deus não é um pai que vê o filho fazendo coisa errada e coloca pano quente, não. Deus não é um pai que vê o filho fazendo coisa errada, ao invés de exortá-lo, dá um presente para ele. Deus não faz isso. Deus castiga aquele que ele ama. Quem me entende aqui nessa noite? Deus castiga. Porque Deus é tão mau assim, pastor? Deus não é mau, Deus é justo. Deus não é mau, Deus é inteligente. Deus não vai dar bênção para uma pessoa sabendo que essa pessoa está invocando outro Deus para receber a honra no lugar dele.
Ou seja, se você quer adorar a Baal, se você quer adorar Astarote, Marduk, Moloque, ou os deuses deste mundo, então adore. Mas na hora que você precisar de alguma coisa, não busca Deus, não, busca os demônios. Mas se você está com Deus, que esteja com Deus. Deus não aceitará a sua devoção por 70%. Ou você é 100% dele ou não é nada. Ou você adora a Deus com exclusividade, 100% em santidade, ou não é nada dele. A palavra é clara, simples e clara. O povo se afastou. Deus falou assim: vocês não me querem não? Vocês não querem ouvir meus conselhos. Vocês não querem obedecer a minha voz. Vocês não querem obedecer as minhas instruções. Vocês não querem me servir. Vocês não querem tributarem somente a minha glória e a honra. Tudo bem. Tem inimigo à porta, midianitas, ladrões, ratos do deserto, piratas do deserto. Vão roubar de vocês, vão massacrar vocês, vocês vão passar perto. Até vocês me valorizarem. E foi isso que aconteceu. Gedeão estava malhando trigo no lagar. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Não importa quais são os pecados que você tem cometido diante de Deus. Não importa o quão afastado ou afastada você agora se encontra de Deus. O que importa é se você está com o seu coração quebrantado, reconhecendo que você precisa da misericórdia de Deus, e quando você se apresenta diante dele, abra a tua alma e fale com ele, e Deus perdoará os seus pecados, reescreverá a sua história e lhe proporcionará uma vitória retumbante para você amanhã. O anjo apareceu para Gedeão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gedeão era um cara sincero. Se o Senhor é comigo, como que eu estou vivendo essa vida miserável que eu estou levando? Se o Senhor é comigo, como que eu estou malhando trigo no lagar, meu amigo? Se o Senhor é comigo, como que nós estamos sendo escravos, subjugados pelos midianitas? Já tem 7 anos. A resposta estava através dos atos deles. O pecado tem o poder de cegar você. O pecado cega o homem. Mas o poder de Deus abre as vistas do homem. O pecado tem o poder de encapsular a sua fé. O pecado tem o poder de engessar a sua fé. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, manifestando a sua fé em Cristo, a sua fé tem o poder de derrubar toda dúvida, toda incerteza, toda falta de coragem, e você se torna um homem, um valente na presença de Deus para vencer todos os inimigos que estão à sua porta. A resposta é clara, como eu disse, o povo estava sendo subjugado, e foram subjugados na época de Gedeão, 7 anos, porque estavam desobedecendo ao Senhor. Meus amados irmãos, não há vitória dentro da desobediência. Entenda isso. Pastor, eu vou colocar minha vida no altar no ano que vem, no mês que vem, na semana que vem, amanhã. Não, o dia é hoje. O momento é agora. Use a sua inteligência. Jesus disse para aquele mau caráter, Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, porque tu também é filho de Abraão. A decisão dele foi na hora, foi imediata, foi instantânea. E na mesma hora Deus ele deu a sentença para ele, vitoriosa. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? Assim Israel empobreceu muito pela presença do diabo. Dos midianitas é o diabo. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão vivendo dentro da casa de Deus, anoréxias espiritualmente falando, anêmicas, apáticas, enfermas espirituais, já não conseguem alimentar do bom maná, já não consegue digerir o alimento vivo que desce do céu. Tem que trazer uma mensagem açucarada, uma mensagem muito docinha, uma sopinha muito rala. Nós precisamos de nos comprometer realmente com o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele não tem papinha, sopinha para o resto da vida, não. Hoje Deus tem mocotó para você aqui nessa noite.
Há uns 15, 20 dias atrás, no máximo, no final do culto, uma pessoa, um amigo me parou, já disse aqui, um amigo me parou e falou assim: pastor, essa pregação sua é dura demais. O senhor desculpa que eu tenho intimidade com o senhor. Sua pregação é dura, muito doutrinária. Essa pregação sua é bom para aula dominical, curso de teologia. Eu disse para ele: eu aprendi no curso que dentro dos pontos principais que caracterizam uma mensagem, tem que ter pelo menos os 2 pontos doutrinários. Mas como que você vai ouvir essa palavra se você também nem frequenta a aula dominical? Brinquei com ele. Isso foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, tivemos aqui conversando, aqui na igreja à tarde. Quinta-feira ele foi comigo para a igrejinha, fomos conversando. Sábado ele infartou e morreu. E meu pensamento é: tomara que aquela palavra dura possa ter provocado alguma coisa boa dentro do coração dele. Meus amados irmãos, Deus não esconde a verdade para ninguém. Deus, Ele quer ver você na presença dEle, santificado na presença dEle. Infelizmente, hoje, a maioria dos pregadores evitam de falar em determinados assuntos, porque estão comprometidos com muita coisa. Mas Deus não evita de falar a verdade conosco. Na Bíblia nós encontramos tudo o que é necessário para a salvação da nossa alma. E uma das coisas indispensáveis para a salvação da sua alma é santidade ao Senhor. Sem santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Deus está procurando uma geração. Eu vou ler para você, peraí. Eu vou ler aqui. Se eu não estiver enganado, no capítulo 2 de Juízes, presta atenção que eu vou ler. Escute só. Capítulo 2, versículo 10, ouça. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outras geração após deles, se levantou. Olha só, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Eu não sei se vocês entenderam, mas Deus está dizendo aqui, Deus disse para aquele povo o seguinte: olha, levantou uma geração que não conhecia o Senhor e muito menos as obras que Deus tinha realizado no passado. Estamos vivendo em dias pelas quais o povo não tem conhecimento do poder de Deus e da sua grandeza. Conhece Deus superficialmente. Muitos pregadores hoje nem utilizam a Bíblia mais. Trazem palestras motivacionais. Pregam aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que necessitam de ouvir. E muitos ouvintes têm sido muito seletos. Não, isso está agredindo muito o meu ouvido. Eu quero procurar alguma coisa mais tranquila. Meus amados irmãos, no juízo final não haverá tranquilidade. Haverá tranquilidade para aqueles que têm a marca da promessa, estarão ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus está procurando uma geração que conheça a palavra dEle, tenha intimidade com Ele, que é batizado no Espírito Santo, está cheio do fogo do alto, que tem luz na mente, como dizia Jonathan Edwards, mas fogo no coração. Há muitos que não queimam mais o coração. Os 2 discípulos de Emaús, depois que Jesus partiu o pão, Jesus desapareceu, e eles conversando, indo rapidamente para Jerusalém, e falaram um pelo outro. Na hora que ele falava, bem que o meu coração ardia, pela palavra que ele falava, explanava. Meus amados irmãos, Deus, Ele quer que o teu coração arda novamente pela presença dEle. Ele quer que os seus olhos lacrimejam mais uma vez na presença dEle.
Ele quer que você se humilhe na presença dEle. Ele quer que você se encha, se abasteça da presença do alto aqui nessa noite. Ele quer que você tenha conhecimento, mas que tenha unção, que tenha poder, que tenha autoridade, que tenha graça para pisar na cabeça do diabo, para humilhar os seus inimigos, resistir Satanás, resistir o pecado, resistir o mundo e ter coragem de chegar lá na faculdade, onde você estuda, no trabalho onde que você exerce a sua função, você chegar no seu ciclo de amigo e não ter vergonha de abrir a tua boca e falar: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente em Jesus Cristo, meu Senhor. Aquele que se vergonhar de Cristo nessa vida, Deus se vergonhará dele naquele grande dia. Hoje está na moda, ser ateu está na moda, mas eu quero te dizer, ser crente nunca sai da moda. Aleluia, principalmente um crente cheio do Espírito Santo, principalmente um crente cheio da graça de Deus. Deus, o que Ele quer comigo nessa noite, pastor? Ele quer que você saia desse patamar de baixo e comece agora a navegar no andar de cima. No andar de cima você contempla as maravilhas do eterno. No patamar de cima você fala em línguas, se desfruta das coisas inefáveis pelas quais o Evangelho tem te proporcionar. Ele quer que você fale e realmente diga ao mundo que você é um testemunha dele na terra. Aleluia, Ele quer que você adore a Ele na prova, na luta, na dor, na dificuldade, na bonança. Ele quer que você seja um homem de verdade, um homem dentro do seu trabalho, que você seja um cristão, não somente dentro da igreja, mas dentro da sua casa, que você seja um cristão, não somente dentro da igreja, mas das redes sociais, onde que você navega. Ele quer que você seja um homem de Deus, não somente aqui dentro da casa de Deus, mas lá na sua vizinhança. A sua vizinhança tem que saber que lá mora uma crente, que lá mora um cristão, que lá mora um homem cheio do Espírito Santo, que mora uma pessoa cheia da graça de Deus. O mundo tem que olhar para você e ver a diferença em ti, porque o Espírito do Senhor quer habitar em você em total plenitude. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Meus amados irmãos, o teu corpo é santo, tudo na tua vida é santo. Deus quer santificar você. Quem está me entendendo aí nessa noite? Ele quer que você saia daqui nessa noite com a sua fé em alta. Ele quer que você saia daqui encorajado, fortalecido. Ele quer que você saiba que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que destrói, bane os inimigos e os seus adversários. Os adversários que se levantam contra nós não passam de nada perante o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portões eternos, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Você serve, não é um Baalim. Você não serve Astarote, Marduk, Moloque, deuses assim da antiga Mesopotâmia. Você serve um Deus verdadeiro. Você serve um Deus que fala, você serve um Deus que tem boca, você serve um Deus que tem mão, você serve um Deus que tem pé para andar, pé para voar, você serve um Deus poderoso que está aqui nessa noite para mudar a tua vida. Foi este Deus que te chamou. Foi Ele que te chamou. Pastor, o que Deus quer comigo nessa noite? Ele quer que você saia daqui, mas chega na sua casa, aleluia, com motivação diferenciada, com olhar virado contra as trevas, contra o mal. Eu quero a minha família salva em Cristo. Eu vou passar a orar mais pela minha casa. Eu quero ver os meus colegas, os meus companheiros no trabalho salvos em Jesus. Eu quero sentir a presença de Deus. Você já passou a noite inteira na presença de Deus? Deus, Ele quer que você vai passar a presença dEle à noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Deus já está renovando aqui nessa noite. Aleluia. Estamos vivendo uma geração que não sabe o que é batismo no Espírito Santo. Estamos vivendo uma geração
que quando vê um mover diferente, não, isso aí é carnalidade, isso aí é humanidade, não, Deus não trabalha assim. Você acha que Deus é um Deus que você pode encapsular ele dentro do seu pequeno entendimento e falar assim, não, Deus trabalha só desse jeito? Você acha que Deus é assim? Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que já houve, um grande teólogo e poeta que até hoje é estudado, ele tinha uma esposa que era tão crente quanto ele. Diz a história que em um dos cultos matinais que Jonathan ele realizava na sua casa, a esposa dele levitou de um canto da sala para o outro lado da sala. Poderes sobrenaturais ele vivenciou. Jonathan dizia o seguinte: eu não acredito que Deus trabalhe talvez na mesma proporcionalidade que os apóstolos operavam, mas não significa que Deus não possa continuar curando, realizando milagres nos nossos dias atuais. Para com isso. Se não houver sinais e maravilhas, como que o povo vai crer? Quem crê no poder de Deus? Quem crê na presença de Deus? Aleluia, Deus está procurando aqueles crentes de antigamente que vinha com a toalha, com a toalhinha para enxugar as lágrimas do rosto. Aleluia, chamado aqueles crentes lagartixa que chegava já a colocar o joelho no chão e chorava na presença de Deus antes de começar o culto. Aleluia, mas era aqueles crentes que saía pelas ruas, pelas valadas e falava do evangelho para todos. Deus, ele quer fazer um avivamento na tua vida. Deus, ele quer que você conheça ele, conheça a palavra dele. Talvez muitos podem talvez até dizer, como Jó, eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. Amém, pessoal? Quem quer se desfrutar dessa fonte inesgotável? Deus não está te apresentando nessa noite uma fonte de água rota. Deus não quer te apresentar uma fonte de água parada. Ele disse para aquela mulher de Samaria: se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você me pediria e eu te daria, e você nunca mais teria sede novamente. Ô mestre, me diga onde que tem dessa água para que eu possa beber e saciar minha sede definitivamente. A água é a palavra que estava sendo destilada da boca do Rabi, aleluia, e ela pôde vislumbrar a grandeza do Senhor Jesus em sua vida. Amém? Meus amados irmãos, que nós possamos nessa noite entregar a nossa vida com mais intensidade, que nós possamos mergulhar na presença de Deus com mais vontade. Se você não tem mais força, tem gente que está aqui nessa noite, e tem gente que vai ouvir essa mensagem através das rádios. Talvez você não tenha força para orar, não significa que você não tenha vontade, mas Deus vai te dar força e mais vontade nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Deus vai te dar entusiasmo para que você possa vencer as intempéries da vida, para que você possa enfrentar as dificuldades, as batalhas que tem pela frente com cabeça erguida, com muita fé e muita coragem, muita ousadia, e você ao longo da sua existência, você se tornará um colecionador de grandes vitórias. Deus não se esquece dos seus filhos. As provações que nós enfrentamos são pedagógicas, não é para te destruir, mas são tônico para a nossa alma. Não é para acabar com a sua vida, mas para fortalecer a musculatura da sua alma. Quem está me entendendo? Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Em breve estaremos com Ele para sempre.